Olá pessoal, meu nome é Kaique Domingos e hoje começa a nossa saga de cálculos de medicação. Então, se você quer acompanhar essa série de cálculos de medicação, se você tem dificuldade, eu convido você a aprender junto com a gente sobre esses cálculos que às vezes atormentam muito a gente, tá? Então já siga nossas redes sociais, nos acompanhe, o seu feedback é muito importante para a evolução da nossa página e vem comigo aqui. Bom, pessoal, se tratando de penicilina cristalina, a gente tem duas formas que devem ser analisadas. Quais são essas? A gente tem a penicilina de 5 milhões de unidades e a gente tem a penicilina de 10 milhões de unidades, tá? Ambas possuem soluto, tá? E nesse soluto a gente vai acrescentar um solvente, né? Que quando juntar os dois vai se transformar em uma solução propriamente dita, tá? Enquanto no de 5 milhões a gente tem 2 ml em pó, a gente vai acrescentar 8 ml de água destilada para fazer a diluição dessa medicação. Isso se tratando na medicação no frasco com 5 milhões de unidades. Já no frasco de 10 milhões de unidades, a gente vai ter 4 ml em pó e 6 ml que a gente vai acrescentar de água destilada, tá? E lembrando novamente, se tratando de 10 milhões de unidades. Tá? Então, para que serve? Quais são as indicações dessa penicilina cristalina? Geralmente é para meningite, para endocardite bacteriana, para pneumonia, em casos de sepse também. E a gente também pode ver aqui o mecanismo de ação dela. Então ela tem uma ação bactericida. Então ela vai fazer a inibição da síntese da parede celular bacteriana. Então através do bloqueio da camada de peptídeo glicano do aparelho celular, né, vai inibir. E aí as penicilinas, no caso da medicação, vai fazer com que ocorra uma lise osmótica e consequentemente a morte dessa bactéria. Então, se vocês quiserem dar uma pausa para poder estar anotando isso daqui, né, então a gente tem a via endovenosa, então é através da veia que a gente vai administrar essa medicação. Né, então se vocês quiserem anotar, só dá um pausa aí, um print. Depois marca eu lá no Instagram, hein, gente? E aí a gente tem alguma fórmula para a gente estar podendo realizar essas contas, né? Os cálculos de medicações, os cálculos de penicilina. E a gente vai usar essa fórmula aqui. Essa fórmula representa o quê? A gente vai ter a nossa apresentação, que vai estar para diluição. Consequentemente, a gente vai colocar a nossa prescrição médica, aquilo que o médico prescreveu, e aqui o valor que a gente vai descobrir. Então, eu coloquei aqui a legenda de apresentação, diluente, prescrição médica e o valor a ser descoberto. Então, a gente vai estar realizando alguns cálculos para vocês já se habituarem a fazer esses cálculos. E qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários. Então, vamos resolver essa questão aqui. Foi prescrito 90 mil unidades de penicilina cristalina de 4 em 4 horas. Temos disponível penicilina de 5 milhões de unidades. Quanto devemos aspirar? Então a gente tem que colher algumas informações necessárias e importantíssimas para a gente estar desenvolvendo o nosso cálculo. Quais são essas informações? A gente tem que ver o que tem disponível na unidade e o que foi prescrito pelo médico. Então foi prescrito 90 mil de unidades de penicilina, tá? A gente tem disponível, 5 milhões de unidades. E aí a gente aplica a nossa fórmula, tá? Então, a gente tem a apresentação, que é o que a gente tem disponível, de 5, deixa eu fazer a caneta aqui, de 5 milhões, tá? 1, 3. Que a gente vai diluir para 10 ml, tá? Aqui é ml e aqui é unidades internacionais, tá? Sempre tem que estar no mesmo sistema de medida, certo? Então, aí a gente coloca aqui, prescrição médica, 90 mil. Que vai estar para X, que é o valor que a gente vai ter que encontrar. Então vamos fazer aqui a nossa multiplicação em X, tá? Então 500 vezes X é 500X. 500X igual 9 vezes 10, 9 vezes 10, 90. Colocamos o 90 aqui. Ficou 500X igual a 90. Como que a gente vai estar desenvolvendo? A gente vai pegar esse 500, passar para baixo, dividindo, tá? Então aqui a gente coloca o x é igual a 90 dividido, o 500 não passou para baixo? Aqui, dividido por 500. Só que aí a gente tem um zero aqui. A gente pode cortar esse zero? Claro que pode. A gente corta esse zero aqui e fica 9 dividido por 50. Vamos fazer esse cálculo? 9 dividido por 50. Não é um número menor? 9 não é menor que 50? Então o que a gente precisa fazer? Acrescentar um zero e aqui na chave a gente acrescentar um zero, vírgula, tá? Então aqui, vou fazer de outra cor. A gente vai acrescentar um zero e
e um 0, aqui, tá? Aí a gente pega aqui, quantas vezes o 50 cabe no 90? Ou quantas vezes 50 vezes quanto dá 90? Uma vez só, porque 50 vezes 2 é 100, e 50 vezes 1 é 50. Então a gente vai colocar 1 aqui e o 50 aqui embaixo, tá? E aí a gente vai fazer a nossa subtração. 90 menos 50, 9. Tiro 5, fica 4. 0 permanece 0. Mas e agora? 40 não é menor que 50? Sim. Então a gente vai acrescentar um 0 aqui. Mas a gente vai precisar colocar vírgula? Não. Por quê? Porque a gente já colocou aqui, tá? Se a gente não tivesse colocado aqui, a gente poderia acrescentar. Mas a gente já colocou. Então, 50 vezes quanto dá 500? Ó, 50 vezes 8. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 5, 40. Então é por 8. Que vai dar 400. Tá bom? E aqui a gente finaliza. Então, quanto a gente deve aspirar? A gente deve aspirar 0,18 ml, que corresponde a 90 mil unidades internacionais de penicilina cristalina. Esse é o resultado. Então vamos resolver mais uma aqui bem diferente para vocês terem um raciocínio lógico na hora de montar esse tipo de continha. Então vamos lá. Foram prescritos 7 milhões de unidades de penicilina cristalina. No estoque está disponível frascos de 5 milhões de unidades com diluição de 10 ml. Como a gente deve proceder? Gente, vocês estão vendo aqui que a nossa prescrição é maior que o frasco que a gente tem disponível? E agora, como que a gente deve fazer? A gente, nesse caso aqui, a gente vai fazer duas contas. A gente vai dividir. A gente vai pegar, no caso, dois frascos de 5 milhões, que é o que tem disponível. Então a gente vai fazer o do primeiro frasco, tá? E depois o do segundo frasco. Certo? A gente vai fazer duas contas. E seguindo também a nossa fórmula, né? A apresentação, que vai estar para diluição, e prescrição médica, que vai estar para X. Essa conta que vamos utilizar, certo? Então vamos lá. A gente tem aqui 5 milhões de unidades disponíveis. Então a gente vai pegar no primeiro frasco, tá? Porque o que a gente tem disponível é menor com a prescrição que foi passada. Então a gente vai pegar aqui, ó, 5 milhões, que vai estar para 10 ml. Ó, vocês podem ver aqui que falou, ó, essa questão eles passaram a quantidade de diluição, tá? Que vai estar, ó, para 10 ml, tá? E a nossa prescrição. A gente, como tem dois frascos, a gente vai pegar 5 milhões desse frasco e os outros 2 milhões que sobrar, a gente usa no outro frasco, que a gente vai fazer outra continha. Então, desse frasco, a gente vai pegar 5 milhões, que vai estar para X. E aí, a gente vai fazer a nossa multiplicação em X. Vamos fazer? Aqui, a gente pode cortar os zeros, ó, cortou. Tá vendo? A mesma quantidade. E aí resolve. 5 vezes x, 5x é igual 5 vezes 10, 5 vezes 10, 50. Tá? X é igual, o 5 vai passar dividindo. Então fica 50 dividido por 5. Vamos fazer essa conta? Dividido por 5. 5 vezes quanto dá 50? Vezes 10, 50. Tá? A gente poderia fazer aqui também. 5 vezes quanto dá 5? 1. Tá? Esse zero que sobrou a gente coloca aqui. Então fica x é igual a 10 ml. Então fica x é igual a 10 ml. Tá? E aí a gente vai fazer agora com os 2 milhões que sobraram da nossa prescrição. Então a gente coloca aqui também, ó, 5 milhões, que vai estar para 10, e 2 milhões, que a gente tirou desses 7 milhões, que vai estar para x. Vamos fazer a nossa multiplicação. Podemos cortar os zeros aqui, tá? Que são a mesma quantidade. E aí a gente resolve. 5 vezes x, 5x é igual 2 vezes 10, 2 vezes 10, 20. E aí esse 5 passa dividindo. Então aqui fica x é igual 20 dividido para 5. Então 20 dividido para 5, 5 vezes quanto dá 20? 5, 10, 15, 20. Então por 4 dá 20.
Então, X aqui é igual a 4 ml. Mas e agora? Como a gente deve proceder? Quanto a gente deve aspirar? A gente vai somar esse mais esse. E aí vai dar um resultado de 14 ml. Certo? Então espero que vocês tenham gostado, espero que tenha contribuído para o conhecimento de vocês e nos vemos no próximo vídeo de cálculo de medicação.